Vocês estão com a Bíblia em mãos? Hoje a gente vai mexer bastante com esse instrumento, com essa ferramenta, amém? E eu quero ver se através dessa nossa caminhada pela palavra, os nossos olhos se abrem, a gente consegue enxergar um pouco daquilo que Deus está preparando para nós, amém, igreja? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. E que o Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós aqui nessa noite. Meus queridos, semana passada, eu falei para vocês que todos os profetas do Antigo Testamento, quase todos os profetas do Antigo Testamento, falaram sobre o que seria esse reino de Deus. E por falarem sobre o que seria esse reino de Deus e descreverem o que Deus estava mostrando para eles, o que Deus estava falando aos seus corações, esses profetas acabaram gerando no coração e na mente do povo judeu uma ideia a respeito do que seria o povo de Deus, do que seria o reino de Deus, desculpe. De modo que quando Jesus veio como carne, em carne, e habitou nesse mundo, os judeus, aqueles que eram o seu povo, que o receberam, tinham uma ideia do que era esse reino de Deus. Tinham uma ideia do que era esse reino de Deus e perguntaram para Jesus, inquiriram Jesus, compararam a ideia que eles tinham com aquilo que Jesus estava passando para eles a respeito do reino de Deus. Então isso eu vim falando para vocês na semana passada, até semana passada. E hoje eu quero que, ao caminhar pela palavra, a gente consiga entender um pouco do que era o reino de Deus na mente dos judeus quando Jesus veio à terra. Tá certo? Eu disse para vocês que quase todos os profetas falaram sobre o reino de Deus. Então eu quero que a gente analise isso. Vamos ver se o que eu falei é verdade? Abra sua Bíblia no primeiro livro profético, né? No primeiro livro de profetas, da parte dos profetas na Bíblia, que é o livro de Isaías. Então Isaías inaugura a parte do Antigo Testamento que registra os profetas maiores e profetas menores. E eu quero que vocês abram em Isaías, capítulo 35. Esses eram os livros que os discípulos de Jesus conheciam. Eram os livros que os discípulos de Jesus liam. Eram os livros que eram lidos nas sinagogas, nos templos. Tá? Então, quando Jesus veio, as pessoas tinham exatamente essa imagem a respeito do reino de Deus, que eu quero que vocês façam o exercício mental de imaginar. Então, olha só, é Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, um animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão nele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará sua cabeça.
Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vocês percebem que no versículos 5 e 6, é dito que então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Está falando que cegos enxergarão, surdos ouvirão, os coxos andarão normalmente e os mudos falarão, não é isso? Agora vocês se lembram quando João Batista foi preso? E aí os discípulos de João Batista estavam lá visitando João Batista na prisão. E ele falou, olha, perguntem para Jesus se é ele mesmo o que haveria de vir, ou se devemos esperar outro. E aí Jesus olha para os discípulos, que vão com essa pergunta, e fala assim, olha, falem para João Batista. O que ele manda falar para João Batista? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam e os mudos falam. O que Jesus estava falando para João Batista? João Batista, lembra de Isaías 35? Na época não era 35, porque essa capitulação foi feita pela igreja moderna. Mas ele estava dizendo para João Batista, lembra da palavra lançada através da boca do profeta? Então se você lembra, você sabe o que queria acontecer. Se você lembra, você sabe o que queria acontecer na inauguração do reino. Então como você sabe o que iria acontecer, você já tem a resposta. Mas se vocês olharem no versículo 1, vocês verão que o profeta Isaías fala, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente. Ele está falando de coisas que existem onde? Na terra. No céu não tem deserto, no céu não tem ermo. No céu não há necessidade de se florescer nada. Lá são coisas espirituais. Então ele estava falando de algo que os judeus veriam acontecer onde? Aqui na terra. Então Isaías 35 já começa a mostrar para os judeus a promessa de Deus de um reino material, terreno, físico, que ocorreria aqui. Agora vamos para Isaías 60, o mesmo livro. E eu quero que vocês prestem atenção na imagem que Isaías passa para o povo, para me dizer se essa imagem é de algo que acontece no céu, ou de algo que está sendo prometido para ocorrer na terra. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés.
todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze te trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias de luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Vou ler de novo. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Estão entendendo qual que era a promessa de Deus para Israel? E que promessa que os judeus aguardavam? Primeiro era a promessa de um reinado aqui na terra, que abrangeria toda a terra, colocando toda a terra aos pés de um único rei, que viria do povo judeu. Segundo, era a promessa de restauração do próprio povo judeu, para a habitação no lugar que Deus tinha prometido dar para Abraão, de forma perpétua. O que é perpétuo? Para sempre. Então, se nós temos aqui uma promessa de Deus, de que aquele povo habitará naquela terra para sempre, por que a gente continua imaginando que vai sair todo mundo daqui e morar no céu? Se aqui está escrito que as outras nações levarão suas riquezas até lá, que as outras nações reconhecerão que de lá realmente vem a salvação, por que a gente continua imaginando que o Senhor nos salvou, nos resgatou para mandar a gente morar na nuvem, tocando harpinha e com asinha nas costas? O povo judeu sempre teve claro isso. O povo judeu sempre teve muito claro de que a promessa do Senhor para a vida deles, para aquele povo, era que eles reconquistariam aquela terra e viveriam em paz para sempre naquele lugar que Deus deu para Abraão e seus descendentes. Mas que o Senhor viria a habitar em Jerusalém, a habitar fisicamente em Jerusalém, a fim de que todas as nações do mundo, por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, prestassem honra, louvor e glória a Ele ali. Amém? Então isso os judeus tinham bem claro na mente, de que essas coisas aconteceriam, e essas coisas estavam ligadas ao retorno, ou à vinda, não ao retorno, mas à vinda do Messias. A vinda dos Messias inauguraria essas coisas. Mas eu disse que quase todos os profetas falaram. Então, Isaías tem várias outras menções. Mas vamos passar para o profeta seguinte, que é o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, versículos 5 a 8 inicialmente, dizem o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será esse o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir
que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então, novamente, a promessa do retorno do povo de Israel para a terra deles, a fim de que eles habitassem ali em paz e em segurança para sempre, servindo a um único rei, enviado pelo Senhor. Mas vamos lá, Jeremias 33 agora. Vamos andar mais um pouquinho. Jeremias 33, de 7 em diante. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na cidade de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará o juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifícios todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi meu servo, e os levitas que ministram perante mim. Vamos para o livro seguinte. Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 14. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos deu em possessão. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Vamos andar mais um pouco. Ezequiel, agora capítulo 36. Versículos 22 em diante. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, o que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e sereis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. O livro seguinte é o livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 2, nós vemos os versículos 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Capítulo 7 de Daniel. Versículos 23 em diante. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio,
para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O livro seguinte a Daniel é o livro de Oséias. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14 diz o seguinte: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Profeta seguinte, Joel, capítulo 3. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiraram seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém, de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. A gente está começando agora a entrar nos profetas menores. Amós, capítulo 9. Versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eu lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Profeta seguinte, Obadias, capítulo 15. Capítulo 15 não, desculpa. Obadias é um capítulo só. Obadias, versículo 15 a 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho.
Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O profeta Jonas não tem nenhuma profecia específica quanto ao final dos tempos, mas ele fala é um livro que fala sobre a misericórdia de Deus, sobre o papel profético do povo de Israel para as nações, e sobre a intenção de Deus de prover salvação a todos, não só ao povo de Jerusalém. Mas o profeta seguinte, Miqueias, capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rilhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso. Pelo profeta Miqueias, está sendo dito que o Senhor iria restabelecer a posição proeminente de Israel, e que a partir dali o Senhor julgaria todas as nações e e transformaria as nações. Mas o que é interessante, não sei se vocês lembram, eu venho falando com vocês, de que o plano final de Deus é restaurar o projeto inicial que estava em Gênesis. E quando o homem foi colocado em Gênesis, no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para o homem, que cuidasse do jardim e o lavrasse. Agora olhem só que interessante, como no final dos tempos, essa ordem é cumprida, porque o plano final, ou o plano inicial de Deus é restaurado, restabelecido. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. O homem, no projeto inicial de Deus, foi colocado no jardim para cuidar do jardim. Então seria natural que ele podasse as árvores. Seria natural que ele arasse a terra e lançasse as sementes. Não é? Então no projeto inicial de Deus, o homem foi criado para ser um jardineiro. Um agricultor. É lógico que isso é uma figura. Quando eu falo um jardineiro, um agricultor, estou querendo dizer que Deus criou o homem para que o homem manuseasse a criação e fizesse com que a criação dele desse ainda mais frutos. Certo? E quando o profeta Miqueias fala dos últimos tempos, ele fala que as nações deixarão suas espadas, deixarão suas armas, deixarão seus instrumentos de guerra para quê? Para cumprir o propósito inicial de cuidar dessa terra. Trocarão suas espadas por relhas de arados. Trocarão suas lanças por podadeiras, ou seja, no final dos tempos, todas as nações compreenderão que o propósito de Deus para o ser humano era cuidar dessa terra. E se alinharão a esse propósito.
Não estarão mais preocupados em guerrear uns com os outros. Não estarão mais preocupados em combater uns com os outros. Não estarão mais preocupados em tirar o que o outro conquistou. Não, estarão preocupados em se lançar à terra para finalmente fazer com que ela dê os frutos que Deus sempre quis que ela desse. Isso está claro no profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Vamos para o capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, neste dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso, e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos. E tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. O profeta seguinte é o profeta Naum, que também não fala especificamente dos tempos do fim. Então nele a gente não vai conseguir extrair muita coisa a respeito desse processo de restauração que Deus estava realizando. Da mesma forma, nós vemos o profeta Abacuque falando muito sobre o estado do povo judeu durante o período do exílio e sobre a misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Também não fala sobre a restauração, mas Sofonias já fala de novo. Sofonias capítulo 3, versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás em nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que te exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Pula para o versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei.
Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante de vossos olhos, diz o Senhor. O profeta seguinte é o profeta Ageu. Capítulo 2 do profeta Ageu, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Profeta seguinte, e a gente já está quase terminando, tá? Profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 10. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém. Capítulo 6, do mesmo profeta Zacarias, versículo 12. E dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará um templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Aí no capítulo 8. Venho a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa de sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do oriente e da terra do ocidente, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Zacarias ainda tem várias outras menções a essa visão de restauração. Mas, para não nos alongarmos muito, quero ir para o último profeta, Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu vou repetir. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A nossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui vocês estão acostumados a ler. Até aqui lê-se muito quando a gente vai falar sobre dízimos, sobre ofertas, sobre o coração disposto a contribuir. Mas normalmente nós não prestamos atenção no último versículo, que é o versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o
o Senhor dos Exércitos. Com esse versículo, o profeta fecha a ideia da restauração das coisas, da restauração do plano de Deus com relação inicialmente ao plano, ao povo judeu, e da restauração do propósito de ter escolhido Abraão e seus descendentes como povo dele. E qual o propósito é esse? Espelhar a glória de Deus, refletir a glória de Deus para as nações como um todo, a fim de que todas as nações vissem o povo de Deus e entendesse que só é feliz o povo cujo Senhor é Deus. Mas Malaquias ainda tem mais uma passagem, que também fala desse processo de restauração. Capítulo 4. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos-ei da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção nesse final, porque é com isso que termina o Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina com Deus falando, olha, eu vou enviar o profeta Elias, eu vou enviar um espírito profético para essa terra. Para quê? Para que haja restauração. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Isso é restauração. E por que o profeta Elias teria de fazer isso? Para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição, porque o plano de Deus não é destruir tudo aquilo que Ele criou, mas restaurar ao seu propósito inicial. Então vocês conseguem perceber o que estava na cabeça do povo judeu quando Jesus veio 400 anos depois disso aqui? 400 anos depois dos profetas é que Jesus apareceu. Deus falou tudo isso. Eu vou restaurar. Eu vou fazer de novo. Eu vou recuperar o meu plano inicial e eu vou realizar o meu propósito inicial. Vocês viram que há passagens até que ele fala que, olha, as pessoas olharão para Jerusalém e confundirão Jerusalém com o jardim do Éden. Vocês viram nessas leituras como o que é dito aqui corresponde ao que está sendo dito em Apocalipse com relação ao final dos tempos, ou seja, um processo de restauração de toda a terra, um processo de limpeza, de purificação de toda a terra. E nesse processo de restauração, de limpeza de toda a terra, a fim de que Deus finalmente pudesse descer até nós e habitar entre nós, o que era o seu plano inicial. Nesse processo, nós temos as promessas com relação a Israel. Olha, Israel, eu vou restaurar a tua sorte. Olha, Israel, eu vou te devolver a terra. Olha, Israel, eu vou te plantar nessa terra e ninguém mais vai te tirar dessa terra. E ali você será feliz. Olha, Israel, ali você servirá como espelho para todas as nações, de quem eu sou, da minha misericórdia, da minha bondade. Mas havia essa promessa, olha, Israel, eu vou mudar a sua sorte. Eu vou suscitar da descendência de Davi um rei, e esse rei terá um reino eterno. Como é que você vai saber, Israel, quando esse rei chegar? É simples. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos andarão normalmente, e os mudos voltarão a falar. Esse é o sinal, Israel. Esse é o sinal. Portanto, quando Jesus vem, e Ele começa a operar esses mesmos sinais, esses mesmos milagres, é natural que o povo se anime e fale o quê?
chegou o tempo. Chegou o momento, chegou a hora. Mas chegou a hora de quê? De ser tirado daqui e ser lançado para o céu? Não, isso nunca passou na mente deles. Chegou a hora em que a ideia de Deus, em que o projeto de Deus para nós, povo dele, vai ser cumprido. Chegou a hora em que o reino vai ser restabelecido, ele nos vai ser dado de volta, porque quando Jesus chegou aqui, Israel estava como? Escravizada por Roma. Israel não era livre. Mas havia promessa de que aquele povo seria liberto, de que aquele povo teria um rei, oriundo dele próprio, e que o reino desse rei seria eterno. Então quando Jesus surge operando aqueles mesmos sinais, seus discípulos e toda a multidão que o cercava e que o via realizando aqueles sinais, identificam, era esse aquele que havia de vir. E não é à toa que em João 6, de 11 a 15, vocês vão ver que a multidão, quando Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão queria pegar Jesus e declará-lo rei. A multidão queria tomar o poder e queria colocar Jesus lá, mas Jesus sai dali. Não é à toa que um pouco antes da sua crucificação, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido como rei, montado num jumentinho, mas é recebido como rei. As pessoas entenderam, elas compreenderam, as profecias do Velho Testamento agora vão se cumprir. Não é à toa que em Marcos 10, vocês vão ver dois discípulos, e na passagem correlata, que está em Mateus 20, vocês vão ver a mãe desses dois discípulos. Então a gente não sabe se foram os dois ou se foi a mãe. Mas alguém chegou para Jesus, intercedendo por João e Tiago, e falou assim: olha, mestre, quando estiveres na glória, permita que um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Vocês acreditam mesmo que eles estavam falando do céu? Não. Eles estavam vendo com a sua imaginação que aquele Jesus que estava ali tomaria o poder, restauraria o poder a Israel e daria toda essa glória que vinha sendo prometida a Israel, de todas as outras nações trazendo as riquezas para Israel, de ser purificada toda a criação aqui. E não é à toa que em Atos, capítulo 1, abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos de 6 a 9. Atos dos Apóstolos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Preste atenção nesse texto. Um pouco antes, vocês vão ler ali, nos versículos 3 e 4, que Jesus havia ressuscitado, e durante 40 dias, Jesus apareceu para esses discípulos, em diversas ocasiões, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Preste atenção. Jesus ficou 40 dias antes de ser assunto aos céus, aparecendo para os seus discípulos e falando ainda sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. E no final desses 40 dias,
Os discípulos olham para Jesus e falam assim: então, Senhor, vai ser então nesse tempo que o reino será restaurado para nós também em Israel? Por quê? Porque eles conheciam todas as profecias. Eles sabiam que essas profecias eram promessas incondicionais de Deus, não eram condicionais. Eram incondicionais. Significa que Deus realizaria aquilo que Ele falou, independente da vontade do ser humano. Não depende da vontade do homem. Deus vai fazer. E a resposta de Jesus para esses homens foi apenas o seguinte: não interessa para vocês quando isso ocorrerá. O que interessa para vocês? Que vocês anunciem. O que interessa para vocês? Que vocês sejam minhas testemunhas, que vocês falem de mim, que vocês espalhem a mensagem do reino, que eu passei agora 40 dias com vocês, até os confins da terra. É isso que importa para vocês. Mas Jesus não disse que o reino que eles estavam falando não viria. Porque se ele falasse isso, ele estaria negando toda a Escritura. Não, Jesus apenas disse: olha, não se preocupem com quando isso vai acontecer. Se preocupem apenas em espalhar. Se preocupem apenas em serem as minhas testemunhas. Se preocupem apenas em levar a mensagem adiante. E sabe o que eu acho muito interessante nesse texto? Que logo em seguida, Jesus é elevado aos céus. E aí os discípulos ficam como? Olhando para as alturas, não é? Como a igreja. Como essa igreja que está esperando ser elevada aos céus. Como essa igreja que está esperando sair daqui e fugir de toda a besteira que nós mesmos fizemos nessa terra e ser levado aos céus. No entanto, aparecem ao lado deles 2 varões. 2 anjos. E os anjos falam o que para eles? Por que vocês estão olhando para os céus? Se ele vai voltar para cá. Igreja, por que você continua olhando para os céus? Se ele vai voltar para cá. Mas dá para entender um pouco da nossa mentalidade. E eu digo que dá para entender, porque Jesus falou algo que muitas vezes não é tão bem compreendido. Se vocês pegarem Lucas 17. Logo depois que Jesus curou 10 leprosos, manifestando mais uma vez sinais do reino, consta aqui no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então muita gente pega esses versículos como dizendo: então não vai ter um reino aqui. Mas ele não falou que não vai ter um reino aqui. Ele só falou que o reino não viria de forma aparente. E que o reino já estava entre nós. E quando ele fala que o reino não viria de forma aparente, ele está dizendo o seguinte. Quando ele fala que o reino está entre nós, ele está dizendo o seguinte: o reino vai surgir primeiro dentro de vocês. Por isso que vocês não vão vê-lo de forma aparente. O reino vai surgir com o novo nascimento. Que você não pode ver. Porque é espiritual. E só espirituais discernem coisas espirituais. Um homem normal acha tudo isso uma loucura. O reino vai vir com a transformação interior de vocês. Gerada não pela vontade de vocês, mas pela vontade do Pai. Porque em todas as profecias que nós vemos Deus falando assim: eu colocarei dentro de vocês um coração de carne no lugar do coração de pedra. Era Ele que faria. Mas o coração está aqui dentro, você não vê. Então Jesus, quando falou: olha,
o reino não vem de uma forma visível, e ele está entre vós, ele estava dizendo, olha, começou, mas vocês não vão ver, porque essa transformação se inicia de dentro para fora. Essa transformação, essa vinda, esse reino que vocês aguardam, ele vai se manifestar primeiro dentro de vocês, através das ideias de vocês, através da mente de vocês, através da forma como vocês falam, através da forma como vocês andam, através da forma como vocês se relacionam, e através da forma como vocês cuidam das coisas do Pai. É aí que ele surge. Então não espere algo que venha de fora para te transformar. Essa transformação vai ocorrer de dentro para fora. É interessante que em Apocalipse 1, versículo 6, é escrito uma coisa que confirma isso, mas que a gente não lê como deve ser lido. Apocalipse 1, versículo 6, um pouquinho antes do versículo 6, ainda no versículo 5, mas no final dele, é dito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Pai, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu o quê? Reino. E sacerdotes. Reino. Só que sabe como é que a gente lê isso? Ele nos constituiu reis. Há uma diferença entre rei e reino. Não é? Rei é aquele que governa. É aquele que tem o direito de dar as ordens. Reino é o espaço em que essa autoridade ocorre. É o lugar em que a autoridade do rei se manifesta. Não é? Reino é o ambiente que pertence ao rei. Então, quando Apocalipse 1, versículo 6 está dizendo que ele nos constituiu reino, ele não está falando que ele nos constituiu reis, porque o rei tem o poder de mandar e de fazer impor a sua vontade. Ele está dizendo que ele nos constituiu como o lugar onde a vontade do rei prevalece. Ele nos constituiu como o ambiente pertencente ao rei. Estão entendendo a diferença de interpretação? Ele não nos constituiu reis, ele nos constituiu reino. E isso bate exatamente com o que Jesus falou. Olha, não esperem que o reino venha de maneira visível e aparente. Ele já existe, ele está entre vós. Sabe como? Ele está naqueles que têm Deus como Senhor, que têm Jesus como Rei de suas vidas, que andam, caminham, pensam, agem e falam de acordo com as ordens do Rei, porque nós somos constituídos reino e ao mesmo tempo sacerdotes. Então a nossa falta de entendimento nos impede de agir conforme a nossa vocação. Presta atenção, se nós somos constituídos reino e não reis, isso significa que não é a nossa vontade que prevalece, mas a vontade do rei que está sobre nós. Porque nós somos o território em que ele manda. Nós pertencemos a ele. Ele nos comprou com o seu sangue. Então nós somos propriedade dele, entende? E quando ele fala que nós somos, ao mesmo tempo, propriedade dele, mas sacerdotes, significa que nós devemos, como sacerdotes, interceder. Porque esse é o papel do sacerdote. Apresentar o Senhor, porque esse é o papel do sacerdote. Levar as pessoas à remissão de seus pecados e à obtenção do perdão, porque esse é o papel do sacerdote. Ele não nos colocou na posição de ficar mandando. Ele nos colocou na posição de obedecer. Ele não nos colocou na posição de ficar batendo o pé e falar, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Não. Ele nos colocou na posição de, Senhor, aqui o Senhor manda. Na minha vida o Senhor manda. Nos meus bens o Senhor manda. Na minha família o Senhor manda. Porque eu não sou rei, eu sou reino. Eu pertenço ao Senhor. E eu sou o lugar
em que a tua autoridade se revela, se realiza, se perfaz. Mas como a gente não lê o versículo como deveria ler, a gente entende o quê? Nós somos feitos reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Ou seja, a gente dá ordem e ainda pode fazer com que os outros obedeçam a nossa ordem. Mas não é isso que o texto está dizendo. E foi exatamente o que Jesus disse lá atrás. Olha, o reino dos céus é totalmente diferente do que vocês estão pensando. Quando esses apóstolos chegaram para ele e falaram assim, olha, quem é que... o senhor pode me deixar à direita, outra à esquerda? Ou quando houve uma discussão entre os discípulos dele para saber qual que era o maior, Jesus olha e fala assim, vocês estão enganados, vocês não entendem nada. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o maior é o que serve. O maior é o que se sacrifica. O maior é o que se doa. Esse é maior no reino de Deus. Esse ocupa a posição de destaque no reino de Deus. Vocês não estão entendendo nada. E o duro é que parece que passaram 2000 anos e a igreja ainda não compreendeu isso. Igreja, você não está aqui para mandar. Você está aqui para obedecer. Igreja, você não está aqui para que seja feita a sua vontade, mas para que seja feita a vontade dele. Igreja, você está aqui para que as outras pessoas lá fora enxerguem a luz e venham se refugiar, para que haja restauração na vida daqueles que estão lá fora, porque Ele não quer vir e ferir a terra, Ele não quer vir com maldição, Ele quer vir habitar no nosso meio. Igreja, você está aqui para purificar. Quando Jesus fala, o reino de Deus está entre vós, e como o que Ele está falando é algo que não é visível e não é palpável, isso muitas vezes nos deve a falar, mas então o que é essa coisa de reino? E é por isso que vem o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Versículo 17. E mais uma vez, é necessário explicar para o povo o que é esse reino. Porque a nossa mente carnal está pensando o reino de uma forma. Jesus já tinha dito que não era dessa forma. E agora Paulo esclarece de novo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não são coisas materiais. O reino de Deus não é a satisfação das suas necessidades carnais. Mas é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando você começar a compreender o que é o reino de Deus, quando você começar a compreender que você foi constituído o reino de Deus, você vai entender que Deus te chamou para que em você haja o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vai entender que Deus está te chamando para que através de você, as pessoas aí fora entendam o que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque essas coisas estarão em você. E você naturalmente vai expressar isso para as pessoas. Expressar o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o que é isso? O que é paz? Se você ainda não conheceu Jesus e ainda não nasceu de novo, você não sabe o que é paz. Você vive um conflito eterno dentro de você. Você vive uma busca eterna dentro de você. Você está sempre se cansando. Você está sempre guerreando. Você está sempre lutando. A paz é a ausência de guerra. A paz é a sua reconciliação com Deus. A paz é a sua reconciliação com os homens. Não é à toa que Paulo fala que Jesus veio aqui
e nos reconciliou consigo mesmo, porque se Ele não tivesse feito isto, nós continuaríamos inimigos de Deus. Porque a nossa carne tende sempre a ser inimiga de Deus, e a gente tende a fazer o que a nossa carne quer. Mas Jesus vem e te reconcilia com Deus e te dá o poder de ser chamado filho de Deus. Então, a partir do sacrifício de Jesus, você tem o poder de não sucumbir mais ao desejo da sua carne. Porque agora você é amigo de Deus. Você não está mais em estado de guerra com Deus. Mas, na mesma passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, é dito que além dele ter nos reconciliado com Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que significa que nós, através do nosso testemunho de vida, através da nossa postura, através da forma como a gente anda, como a gente fala, dos nossos negócios, das nossas relações em casa e fora de casa, poderemos levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus e a terem a mesma paz. Então, o reino de Deus, ele é paz dentro da tua casa. Paz na sua relação com a sua esposa. Paz na sua relação com o seu esposo. Paz na sua relação com o seu filho. Não há guerra, não há conflito. Não há disputas. O reino de Deus é justiça. E a justiça o que é? A restauração da ordem das coisas. Que ordem é essa? Aquela que foi estabelecida por Deus. Então por isso que ele diz que o reino de Deus já está entre nós. Porque isso você já pode viver. Isso você já pode experimentar. Isso você não precisa de uma manifestação externa. Isso está dentro de você. Você se posicionar como aquilo que você foi feito para ser. Aquilo que você é na essência imaginada por Deus. Deus te criou para ser um homem, para resplandecer a glória dele nessa terra, para cuidar, para lavrar, para multiplicar. Então Deus te deu um encargo, na medida em que você se alinha a esse encargo como homem e age, ocorre justiça. As coisas estão sendo restauradas. Deus te criou a mulher para ser a ajudadora idônea do seu marido, para estar ao lado dele, para fazer com que a casa fosse edificada, de acordo com a palavra de Deus, para apresentar Deus para os seus filhos. E na medida em que você compreende isso, e passa a viver isso, a justiça de Deus se faz dentro de você e na tua casa, no teu lar. Você passa a viver o reino de Deus, você passa a ser reino, e você passa a resplandecer o reino para as pessoas, estão entendendo? Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nessa terra. Cuidar das coisas que Ele criou e não destruir as coisas que Ele criou. Então, na medida em que eu me dedico a cuidar da natureza, a cuidar dos animais, eu estou me alinhando à vontade de Deus. Quando eu deixo de destruir e passo a construir, eu estou nesse processo de restauração das coisas. Eu estou vivendo a justiça de Deus. Quando eu passo a reparar os prejuízos que eu causei, os danos que eu causei, as pessoas que viveram comigo, como aconteceu com Zaqueu. Jesus olhou e falou assim: hoje a salvação entrou na tua casa, por quê? Porque Zaqueu olhou e falou: olha, se eu prejudiquei, eu vou restaurar, eu vou reparar o dano. Aí Jesus olhou e falou: hoje a salvação entrou na tua casa. Por quê? Porque Zaqueu compreendeu que o reino de Deus é justiça. E sendo o reino de Deus justiça, Romanos 13, capítulo 13, versículo 7, ainda fala mais, olha só, um pouquinho antes de onde a gente estava. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Justiça é dar a cada um o que é de direito. Honre aqueles a quem você deve honrar. Em todas as áreas da sua vida. Na medida em que você começar a praticar isso na sua vida, a justiça de Deus é vivida por você. E você passa a espelhar essa justiça para as pessoas que estão ao teu redor.
Você passa a viver o reino de Deus. Você não precisa esperar a realização de todas as coisas para viver isso. Isso já está disponível para você hoje. E o reino de Deus é alegria no Espírito. O que é alegria? A ausência de tristeza, a ausência de peso. Alegria é esperança, é gozo, é desfrute, é realização. Quando você se alinha ao plano e ao propósito de Deus para a sua vida, a tristeza acaba, meu irmão. A tristeza acaba, minha irmã. As coisas que você vai fazer com gosto, com prazer. Não pesam. Você não vai fazer mais por obrigação. Você vai fazer por prazer. E aí você começa a usufruir da terceira característica do reino de Deus. E essa terceira característica, que também não vem de forma exterior, mas surge aqui, através do trabalhar do Senhor dentro de cada um de nós, essa alegria, ela passa a existir de você com você mesmo. Você não quer mais ficar alterando o seu corpo, mudando o seu corpo, se rabiscando, se riscando, se machucando, se cortando. Você está em paz, está alegre. Essa alegria que você encontra em Jesus permite que você desfrute do seu casamento, da companhia do seu esposo, da companhia da sua esposa. Desfrute e se deleite em cada segundo que vocês estiverem um do lado do outro. Quando você começar a viver isso, é sinal de que você está começando a viver o reino de Deus. Essa alegria vai permitir que quando você estiver com seu filho, ou quando você estiver com seu pai, aquele momento seja o mais precioso para você. Você vai desfrutar daquele momento. Você não vai ficar perdendo tempo, atacando, brigando. Não! É valioso. E te traz alegria estar ali. E quando você começa a experimentar isso, você está experimentando o reino de Deus na tua vida. Eu quero terminar por aqui, porque nós já avançamos muito no horário. Mas eu quero convidá-los para que estejam aqui na semana que vem. Porque na semana que vem a gente vai fechar esse assunto. E nós vamos falar de como nós, como igreja, devemos nos posicionar agora. E o que nos aguarda para quando Jesus voltar. Semana que vem eu quero falar com vocês sobre o reino vindouro e sobre o galardão que o Senhor reserva para cada um de nós, a partir das nossas obras e da nossa postura hoje. Amém? Pastor.